Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Vamos começar com uma palavra de oração? Pai querido, rendemos graças ao Senhor por mais esse dia nas nossas vidas, agradecidos que o Senhor é um Deus que se revelou, especialmente através do seu Filho Jesus Cristo, e hoje temos esse livre acesso a esse trono de graça e misericórdia. Agradecemos porque o Senhor abriu a Tua palavra para nós, nos deu o entendimento, nos revelou os mistérios ocultos aqui na Tua palavra e agradecemos que a cada dia o Senhor tem nos edificado um pouco mais. Então, pedimos uma vez mais pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que possamos conhecer um pouco mais do Senhor através da Tua palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Deus deu a chamada Lei de Moisés para aquele povo que ele tinha liberto ali do cativeiro lá no Egito, da escravidão lá do Egito. E desde que essa Lei de Moisés foi dada lá para o povo no deserto, existe uma interpretação equivocada, no sentido de que os mandamentos estão ali para serem cumpridos por nós. Então, quando foi entregue essa lei lá para o povo no deserto, Êxodo capítulo 19, diz o seguinte: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o fato é que a lei foi dada, mas aquele povo, inclinado para o pecado, assim como nós, não teria em tempo algum condição de cumprir aquela lei. E creio que Deus tinha também isso no coração dele. Um povo pecador jamais poderia alcançar esse padrão de Deus. Agora, mesmo nos nossos dias, muitos chamados cristãos insistem nessa necessidade de se cumprir essa chamada lei de Moisés. Um homem caído, pecador, que está morto, no estado natural, morto, nos delitos e pecados, não tem como, através da lei, agradar ao Senhor. Mas esse sentimento de que o cumprimento da lei por parte do homem caído vai, de certa forma, garantir um lugar da pessoa no céu, ele é muito comum nos nossos dias. A gente encontra pessoas e mais pessoas que acham que, se elas cumprirem essa lei moral, pessoas que buscarem, de certa forma, serem melhores pais, melhores maridos, esposas, filhos, eles vão garantir um lugar no céu. Mas o fato que é impossível o homem, através do seu comportamento, achar que as portas dos céus vão se abrir para ele. Se eu pudesse falar assim, quem que seria um bom candidato para entrar no céu por conta da sua conduta? Seria o apóstolo Paulo. Só que lá na carta desse servo de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 5, ele fala o seguinte, falando dele mesmo, a partir do verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio,
para ganhar a Cristo. Então esse homem, esse servo de Deus, que tinha aos olhos dos homens uma conduta ilibada, ele se viu sem a menor condição de alcançar esse patamar, essa régua que Deus pôs como moral para cada um de nós, homens, né? Então, o padrão de Deus, o padrão que a lei de Moisés passa para nós, é um padrão inatingível, né? Paulo também, na carta aos Romanos, quando ele começa a analisar a sua própria condição, né, de homem caído, pecador, ele diz lá em Romanos 7, ele fala o seguinte: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele diz mais para frente, versículo 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo Paulo, quando ele via na sua própria condição, na sua própria força, ele se via como um homem desventurado, né? Então, qual a solução para esse homem caído? Qual a solução para esse homem que não tem uma moral que atinge o padrão que Deus determinou? Paulo fala aqui no versículo 25, né? Capítulo 7 de Romanos: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, né? Aí ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o fato é que houve um homem, o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo e ele foi o único que cumpriu toda a lei, que conseguiu agradar o Pai, né? Deus Pai, no Novo Testamento, aparece 3 vezes falando. E as 3 vezes, a única coisa que ele fala é do seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, que cada um de nós, vivendo nessa época da graça, não busque se justificar através dessa lei moral, da lei de Moisés, porque nenhum homem vai se justificar cumprindo a lei, porque a única pessoa que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo. Então ele, o Senhor Jesus, se torna a nossa justiça. Ele é o justo e o justificador de todos nós que botamos a nossa fé nele, né? Nós nos tornamos pessoas justas, porque ele é justo e ele morreu na cruz para nos salvar. Ele é o nosso Redentor. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e enchendo o nosso coração de gratidão, porque houve um homem enviado por Deus que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Amém.